Aleluia! Hoje é 9 de março, Efésios 1 diz que o nome do Senhor Jesus está acima de todo governo, de toda autoridade, de todo poder, de todo domínio, de tudo que se possa nomear, não somente nesta era, mas na era vindoura. Deus está mostrando bem claramente que Jesus, o Filho dele, tem autoridade sobre todas as coisas. Mas por que muitos não o reconhecem? Por que muitos não adoram? Muitas pessoas se rendem aos pés de muita coisa por aí. O futebol, o prazer, a prostituição, as drogas, a bebida, a carnalidade. As pessoas se rendem, se prostam a tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que na verdade leva as pessoas à condenação eterna. Mas não adoram o Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. E hoje Deus está mandando a gente reconhecer que Ele deve ser exaltado acima de tudo, adorado com o coração verdadeiro e sincero. Assim nós seremos até mais abençoados. Meus amados, reconheçam o que Efésios 1 está dizendo, que o nome de Jesus está acima de toda autoridade, poder, domínio, principados, potestade, dominadores, forças espirituais do mal. No universo, Deus está dizendo, o nome de Jesus está acima de todos. Então esse nome precisa ser honrado, precisa ser adorado, precisa ser reconhecido, precisa ser reverenciado. Precisamos entender isso, que Jesus Cristo é Deus. Oh, amados, e que toda adoração que apresentarmos para Ele, eu digo, é pouco, pela grandeza que Ele é. E Ele é o nosso Deus, é o nosso Senhor. E por que não honramos como deveríamos? E eu creio que você já viu na Bíblia que quando as pessoas possessas chegavam perto de Jesus, elas se prostravam diante de Jesus na maioria das vezes, e o demônio dizia assim: por que viestes me atormentar fora do tempo? Jesus, Filho do Deus Altíssimo, meu Deus do céu. Os próprios demônios sabiam reconhecer a autoridade e o poder do nome de Jesus. E o pior de tudo é que aqueles que dizem que são servos do Senhor não conseguem reconhecer ao Senhor, não conseguem adorar, não conseguem glorificar, não conseguem apresentar um louvor de coração quebrantado. Mas se for um jogo de futebol, ele grita. Se for participar de alguma festa carnal, mundana, ele se solta, ele tem liberdade. Se ouvir uma música mundana, ele pode até cantar e dançar. Para as coisas malignas, para as coisas do mundo, as pessoas têm liberdade. Mas o servo de Deus não sabe reconhecer ao Senhor. Então aprenda a apresentar para Deus um coração quebrantado. Esse louvor que Fernandinha apresenta está no capítulo 6 de Isaías, que Deus criou uma categoria de anjos chamados serafins e disse: cantem este louvor para mim. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. Meu Deus do céu, Deus criou anjos especificamente para adorá-lo. Mas os servos fiéis ao Senhor, os vasos, os instrumentos, os profetas, as pessoas cheias de fogo de unção, não conseguem apresentar um louvor desses para o Senhor. Queridos, como é que pode um negócio desse? Em nome de Jesus Cristo, precisamos reconhecer o Senhor sobre as nossas vidas. No entanto, diz também a palavra que vai chegar um dia que quando a pessoa não reconhecer aqui, mas na grande tribulação vai ter que reconhecer, e todo o joelho se dobrará, e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia! Salmo 148 diz: louve ao Senhor, ó terra, abismos, fogo, saraiva, vento, profundidade, todos os seres louvem ao Senhor. Salmo 150 diz: todo ser que respira, louve a Deus. Toda a natureza louve ao Senhor. Eu não sei se você já ouviu, mas o primeiro cântico de um pássaro geralmente são os mais bonitos no amanhecer. Dizem que é para o Senhor. E a criatura, a pessoa que Deus criou para louvor da glória dele, especificamente eu e você, muitos não conseguem levantar uma mão para cima, muitos não conseguem apresentar algo de coração para Deus, muitos não conseguem se render em adoração, em louvor, em ler a sua palavra, em buscar, não, todo mundo arranja um pretexto para não fazer o seu melhor diante de Deus. E eu digo, Deus exige adoração sim, de cada um de nós. Essa mensagem de hoje que nós ministramos aqui no monte foi eu sentindo a tristeza no coração de Deus por muitos não valorizarem a presença dele, não adorarem, não ter prazer de buscá-lo.
Foi por isso que Jesus disse aquela frase para aqueles crentes religiosos da época: vocês me adoram com os lábios, mas os seus corações estão longe de mim e ensinam doutrinas e preceitos de homens. Muitas pessoas parece que não têm zelo. Muita gente parece que não é grato pelo que Deus tem feito na vida dele. Muitos não são gratos pela salvação, pela vida eterna, pelas promessas de vitória, por aquilo que já alcançou da parte do Senhor. Eu vou dizer, muitos não são gratos. Porque se fossem gratos, apresentariam o melhor louvor, melhor glorificação, exaltação, correriam para sempre estar na presença de Deus. Mas pelo contrário, muitos que estão na casa do Senhor, parece que têm pressa de ir embora. Apresente o seu melhor para o Senhor. Oh, Deus maravilhoso! Efésios 1:12, no mesmo texto diz que nós somos criados para louvor da glória do Senhor. Você precisa entender isso. Você foi criado para louvar, glorificar e exaltar ao Senhor. Vamos tirar da sua cabeça aí, do seu entendimento, que quando chega na casa do Senhor, quando chega o momento de adorar a Deus, tem timidez, tem vergonha, tem isso. E não esqueça de uma coisa: os tímidos não entrarão no reino dos céus. Quando você chegar na presença do Senhor, ou na igreja, ou em algum lugar, procure apresentar o melhor louvor, a melhor adoração, a melhor expressão, a melhor espontaneidade para adorar ao Senhor. Porque fomos criados para a glória do Senhor. E se nós o adorarmos, ele diz: agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do seu coração. Muitos desejos podem estar travados, porque Deus está vendo que você não é um adorador verdadeiro.